gente, bom dia, boa tarde, boa noite, como estamos? Vamos fechar aí com esse bônusinho aí, fazendo esse exercício que a gente mandou naquela última aula, né? Da introdução ao Minitab, né? Essa aula 21, vai. Introdução ao Minitab. Então a gente vai ver o que? O exercício resolvido, né? Vamos ver como é que foi, como vocês fizeram esse exercício. Vamos fazer ele agora aqui usando o Minitab. Então, o que é que ele pede aqui, gente? Em uma coluna no Minitab, criar uma série de dados que seja 50 vezes José, 50 vezes Ana e 50 vezes Pedro. Porque tem que aparecer José 50 vezes, Ana 50 vezes e Pedro 50 vezes na coluna. E eu vou chamar ela de operadores. Na coluna posterior, deixa eu pegar aqui o nosso controle laser, né? Na coluna posterior, criar 150 números aleatórios inteiros, com mínimo 100 e máximo 500. Quer dizer, entre 100 e 500 eu quero 150 números, né? E batizar de peças fabricadas. Então você vai criar 50 José, 50 Ana, 50 Pedro. Depois 150 números entre 100 e 500. E depois vocês vão responder qual a média de todas as peças fabricadas. Quer dizer, qual é a média de todas as peças? Qual o montante de peças fabricadas? Quantas peças foram fabricadas total? E quem fez mais peças? Interessante, né, gente? Então vamos lá. Vamos abrir aqui o Minitab. Então vai lá e abre seu Minitab, que você baixou naquele link lá que eu deixei, Minitab 19, né? Baixa ele. Ó. Essa é a cara dele, né? Então aqui é a chamada de worksheet. Essa aqui é a chamada de worksheet, que é quase a carinha do Excel, né? Aqui, quando você clica nessa de cá, é a sua seção. Então tudo que você fizer de gráfico, de texto, de cálculo, vai aparecer aqui. E aqui quando você quer ver as duas, a seção e o worksheet. Então vamos ficar só de olho na worksheet. Ele pede para criar o quê? Uma coluna por 50 anos, José, 50 anos, toda Pedro, né? Então como é que eu calculo isso? Calcular criação de dados padronizados. Não é conjunto simples de números que você aprendeu lá, não é conjunto habilitado de números que não, valor de texto. É texto. Então eu vou criar, armazenar dados padronizados em C1. Valor de texto, exemplo, vermelho, azul, claro. Qual é o valor de texto? Ah, eu quero José. Aí eu dou um espaço, gente. Eu quero Ana. Eu dou outro espaço e eu quero Pedro. Pronto. Dá um espaço que ele vai entender. Cada texto desse é diferente. Número de vezes para listar cada valor. Cada valor desse eu quero que liste quantas vezes? 50. Número de vezes para listar a sequência. Não uma vez só. Eu quero 50 uma vez só. Tá? 50 José, 50 anos, 50 Pedro. Se eu fizesse duas vezes isso, ia aparecer 50 José, 50 anos, 50 Pedro. Depois repetir 50 José, 50 anos, 50 Pedro. Mas eu quero uma vez só. Então ok. Eita, não é que ele criou mesmo? José, 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 até o 50. Depois Ana, 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 até o 100. Depois ele criou Pedro, 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 até o 150. Então, beleza, perfeito. Gente, se você fizer a função correta, não se preocupe em olhar não, porque depende do que você faz, tem muitos números. E aqui eu batizar de operadores. Pronto, botei o nome operador. Depois ele pediu para criar 150 números. Aí eu vou em dados aleatórios. Ele quer inteiro, então inteira. Número de linhas de dados a serem geradas, 150 dados. Armazenar em C2 aqui, ó, nessa coluna aqui, C2. Tá? Valor mínimo 100, valor máximo 500. Olha como é fácil. Ok, pronto. E aqui eu batizo de, vamos chamar de quê? Peças fabricadas. Peças fabricadas. Ok? Ó, agora tem uma coluna operadores e peças fabricadas. E aqui ele pede, gente, vamos lá no PowerPoint, ele pede para saber agora qual a média de todas as peças fabricadas. A média, então tem que tirar uma média disso aqui, dessa coluna aqui. Então eu vou chegar lá em estatística, cálculo, estatística de coluna, porque eu quero ver a coluna, e eu quero que ele me dê a média.
Qual é a variável? É peça fabricada. Note que ele só mostrou peça fabricada porque você só pode fazer esses cálculos nessa coluna. Porque essa coluna de operadores é texto. Então ele não mostrou aqui. Se tivesse várias colunas com vários dados de número, ele ia mostrar todas elas aqui. E você escolheria qual é a coluna. Como eu quero essa coluna, né? E a média. Então, ok. Ó, lá onde aparece, ó, essa parte de seção. Qual é a média? 299,68. Então, 299 é a média de peças fabricadas por cada um. Em média, José, Ana e Pedro fabricam 299 peças. Ok, gente? Ah, o que é que ele pediu mais? Qual o montante de peças fabricada? A quantidade de peças, né? Então, ó, de novo, cálculo, estatística de coluna, soma, em vez de eu quero a média, agora eu quero a soma. Ok, ó, soma, ó, o interessante aqui, ó, foi a média, aqui a soma, 44.952. O de vocês vai dar diferente, gente. A média vai dar diferente de vocês. A soma de peças também vai dar diferente porque é aleatório, tá? Mas faça a mesma função. Tem um jeitinho que eu tô falando aqui. Qual outra pergunta? Quem faz mais peça? E agora, quem faz mais peça? Eu teria que pegar só a soma de José, depois a soma de Ana e a soma de Pedro. Ah, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que desempilhar essas colunas. Então eu vou lá em dados, desempilhar coluna. Desempilhar dados em peças fabricadas. Eu quero que desempilhe peças fabricadas. Eu quero ver quanto cada coluna tem que me trazer as peças fabricadas. Usando identificação de quê? Dos operadores. Então ele vai botar peça fabricada por José. E vai chamar tudo de José e colocar numa coluna. Depois ele vai chamar tudo de Ana e colocar numa coluna. Depois vai chamar tudo de Pedro e colocar numa coluna. Em uma nova worksheet, você escolhe se quer em uma nova ou depois da última coluna em uso. Como eu estou usando pouca coisa aqui, eu vou mandar ele colocar logo após a última coluna. Ele vai encaixar aqui na C3, depois da última coluna em uso. Ok. Ótimo. O que ele fez? Peças fabricadas de Ana, peças fabricadas de José, peças fabricadas de Pedro. Vai até os 50, né? Até os 50. Cada um tem 50. Então agora eu posso chegar no novo cálculo, estatística de colunas, e dizer eu quero a soma de quem? Vou clicar aqui, aí eu vou deletar esse que está aqui, que eu não preciso mais. E vou chamar agora o quê? Peça fabricada de Ana. Ok. Ó, Ana. Depois, gente, eu não precisar vir aqui de novo. Se eu der um Ctrl E, eu volto na mesma função que eu estava anterior. Então aprende essa. Ctrl E. Aperta os dois botões de tempo, Ctrl E, que ele volta para a função anterior. Então eu quero a soma agora de quem? Vou chamar as peças de José. Dou um OK. Ó, agora José. Depois eu dou um Ctrl E de novo e chamo as peças de Pedro. Pedro. Ok. Pronto. Agora eu tenho Ana fez 15.213. José, 14.000. Então Ana já fez mais que José. E Pedro, 14.000 e pouco. Então Ana foi que fez mais. Então, Ana, para os meus dados aleatórios, Ana foi a que fez mais. Para os seus dados aleatórios, pode aparecer José, pode aparecer Pedro. Tá, gente? Então essa seria a resposta desse exercício. Você podia fazer mais coisas aí, né? Dar um Ctrl E, podia procurar qual é o mínimo, qual é o máximo, qual é a amplitude, a mediana, né? O desvio padrão. Você escolhe aqui, então vá brincando com essa estatística aí. Mas é muito fácil. Hoje você não tem que estar fazendo mais contas, né? Gente, a gente tem só que entender o que é cada coisa. Entender o que é uma soma, entender o que é uma média, entender o que é um desvio padrão, entender mínimo e máximo, entender o que é uma amplitude, o que é uma mediana. Mas os cálculos em si a gente não faz mais. O software faz tudo pra gente porque a gente precisa de quê? Velocidade. Precisamos de velocidade de informação. O teu gerente está pedindo, o diretor está querendo saber a média, tu vai calcular o desvio padrão, tu tem 500 números, você vai morrer e não vai conseguir dar essa informação para o teu diretor. Então pega lá, joga os dados no Minitab e faz duas teclazinhas que você clicar aqui, você encontra o desvio padrão. Não é, gente? Então, gente, aprendam a usar o Minitab, que é muito importante para quem quer adentrar realmente no mundo estatístico.
no mundo das melhorias e quer realmente aplicar em grandes trabalhos, que tenha vários resultados bem feitos, usem o Minitab. Essa é o que eu tenho a dizer para vocês. Então, aqui está tudo feito, né, gente? Vocês têm o resultado aí. Anotem para vocês, guardem aí o resultado, confira com vocês, tá? Esse seria o final de tudo, gente. Então, esse foi feito o Minitab e até outro dia. Esse foi um bônus aí. Fim. Aqui acaba, né? Quer dizer, não acaba aqui, acaba só o curso de Yellow Belt. Vai aparecer outros treinamentos aí. Eu vou criar outras coisas, vou criar um projeto inteiro de Yellow Belt que a gente vai colocar para vocês também. Quando eu colocar lá, eu vou jogar no grupo, tá? Mas com isso aí, você já consegue fazer a certificação de vocês. E eu vou filmar um projetozinho todo elaborado com um projeto de Yellow Belt e vou jogar para vocês também. Quando eu jogar para vocês, vai aparecer no YouTube. Se você estiver lá com o sininho, já vai chamar para você. Então vão lá, dá um ok, se cadastra, se inscreve no YouTube. Fica no grupo lá do Yellow Belt que eu vou lançar para vocês até no final da semana esse projetinho todo feito, tá? Mas por enquanto agora a gente vai finalizar o nosso curso. Abração, gente! Até outro dia!